Jesus começou. Amém. Ele não veio para destruir as obras do diabo. Ele não está mais aqui, mas ele está em você. Amém. E você é quem vai continuar destruindo as obras que ele começou. Amém. Só que, querido, preste muita atenção, porque é fácil você dar glória e aleluia quando você ouve alguém dizer que ele quer usar você para destruir as obras do diabo. É fácil você vibrar, só que eu quero te dizer uma coisa: antes de você entrar no terreno do inimigo, você precisa sair de lá. Você quer ser usado por Deus? Está dando microfonia. Você quer ser usado por Deus para resgatar pessoas? Você tem que sair primeiro do lugar de cativeiro. Nós estamos aqui para destruir tudo aquilo que confunde, tudo aquilo que rouba e engana o homem de conhecer a verdade. Você está aqui para isso, para continuar o que Jesus começou a fazer. Só que antes de ajudarmos as pessoas, nós precisamos reconhecer a necessidade de sermos ajudados. Você precisa reconhecer a necessidade de ser ajudado. Porque senão, meu irmão, como é que você vai estender as mãos para alguém? Você só dá o que você tem, é ou não é? É ou não é, gente? Se você for tentar tirar outro do buraco, sem ter forças para sustentá-lo para cima, o que vai acontecer quando você tentar dar a mão para ele? É ele que vai te puxar para baixo. Por que você não vai conseguir puxar para cima? Porque você não recebeu sustentação, você não recebeu força, você não recebeu vigor, condição para tirar o outro daquele lugar. Mas quando você é socorrido, quando você é ajudado, quando você é tirado daquele lugar, você recebe o necessário também para tirar outros daquele lugar. Amém. Então muitas vezes nós temos a boa intenção de ajudar. Quem é que gosta de ajudar os outros? Eu acho que todo mundo em algum momento da vida sente a vontade, o prazer de querer ajudar alguém, sim ou não? Sim. Mas muitas vezes nós não temos a condição necessária para isso. Às vezes você não consegue. Sabe por quê? Porque você não aceita a ajuda que vem do alto. Ter boa intenção é algo bom, mas boas intenções não fazem o reino de Deus. Ter boas intenções, querido, não vai te ajudar a tirar pessoas do cativeiro. Ter boas intenções não vai te ajudar a resolver o seu problema na sua casa, ou qualquer outro tipo de problema. Você precisa ser ajudado pelo alto. Amém? Porque nós só podemos ser mão aonde nós fomos socorridos. Quer ver uma coisa? Lembra de Moisés? Deus precisou tirar Moisés do Egito. Por quê? Porque através de Moisés, Deus ia livrar um povo do Egito. Para que Moisés pudesse ajudar um povo, Deus teve que tirar ele de um lugar de escravidão. Deus tira primeiro Moisés do Egito, depois Deus tira o Egito de Moisés, para que Moisés pudesse ser ajuda para alguém. Então, antes de Deus usar você para tirar alguém do Egito, Ele vai tirar você primeiro de lá, depois Ele vai tirar o Egito de você, aí sim Ele vai te enviar para tirar outros também. Moisés, querido, viveu 40 anos lá no Egito. Agora imagina você, toda a construção que Moisés não tinha no seu interior. Pensamentos, sentimentos, a maneira dele falar. Moisés cresceu ali, passou 40 anos. Aí Deus arranca ele de lá.
Aí Moisés fica mais 40 anos fora do Egito, fazendo o quê? Deus estava desconstruindo Moisés. Tudo que ele aprendeu lá atrás. A Bíblia diz que Moisés cresceu, querido, na ciência dos egípcios, na matemática dos egípcios. Moisés conhecia as coisas do Egito. Só que para a missão que Deus tinha para Moisés, aquele conhecimento não era suficiente. Aí Deus teve que tirar ele de lá, depois arrancar tudo que ele aprendeu lá dentro, para que ele pudesse começar tudo de novo, para que ele pudesse fazer a missão que Deus tinha para ele. Moisés se parecia tanto com o egípcio que quando ele fugiu do Egito, ele encontra as filhas de Jetro, socorre elas. Elas vão até seu pai e dizem, e o pai delas vira para elas e fala assim: mas por que vocês voltaram tão cedo de cuidar dos rebanhos, de dar água para os rebanhos? Elas falam: olha, um egípcio nos ajudou, por isso que a gente está aqui mais cedo. Mas na verdade não era o egípcio, era Moisés. Mas Moisés se parecia com o egípcio, estava vestido como um, tinha a aparência de um, provavelmente falava como um. Aí ele passa 40 anos sendo desconstruído, até que Deus pudesse usá-lo para ajudar pessoas. Aí você está aí, você chegou ontem e você está todo apressadinho querendo que Deus te use. Meu filho, Moisés passou 40 anos, Jesus passou 30 anos, Paulo passou pelo menos 11 anos. O que sobra para você? Então Deus não só arrancou Moisés do terreno do inimigo, mas arrancou o terreno do inimigo de Moisés. É bom quando você vê um novo convertido, né? Ele quer sair saqueando o inferno. E ele até faz alguma coisa. Mas se ele não parar, ele vai sucumbir. Porque ele ainda tem dentro de si muito terreno do inimigo. E o diabo sabe como explorar isso. Talvez você tenha o desejo de ganhar almas para Jesus, mas você tem que tomar cuidado. Primeiro consigo. Cuidar primeiro das áreas da sua vida. Observar se não tem nada em você que ainda pertence à velha vida. E Deus está conquistando terreno na sua vida, querido. Amém? Se nós acompanharmos aqui na palavra os eventos na vida de Moisés, nós vamos ver que se passam mais 40 anos, desde que ele foge do Egito. Aí Deus se manifesta a ele. Veja, viveu 40 anos lá, fugiu, ficou 40 anos fora. Aí Deus se manifesta a ele. 40 anos sendo desconstruído, e ainda assim ele não estava habilitado para ajudar um povo. Ele ficou 40 anos fora do Egito, sendo desconstruído, e ainda assim não estava habilitado para ajudar um povo. Aí você vai perguntar assim para mim: pastor, por quê? Porque Deus ainda não havia se manifestado a Moisés. Olha para mim, você está num processo de desconstrução. Você só estará realmente, eu não estou dizendo que Deus não pode te usar agora, não é isso que eu estou te dizendo. Ele pode te usar no nível que você está. Amém? Amém? Só que para que você viva o que Ele te chamou para viver, querido, não é só uma desconstrução que você precisa passar. Você precisa passar por uma manifestação de Deus na sua vida. O que habilitou Moisés a ir ajudar o povo de Deus lá no Egito foi Deus ter se manifestado a ele. Lá naquela sarça ardente, que pegava fogo, mas não se consumia. Moisés não foi enviado para manifestar nada no Egito enquanto a ele próprio não foi manifesto. Você quer fazer alguma coisa para o Senhor? Primeiro você tem que se preocupar em Deus aparecer para você.
Primeiro você tem que se preocupar com a manifestação de Deus na sua vida, porque depois que Ele se revela, aí você pode revelar Ele para os outros. Antes disso, meu filho, você não tem muita coisa para fazer. Antes disso, o que você tem que se preocupar é só em conhecê-lo. Amém, querido? Amém. Aí Deus aparece para ele no meio da sarça que pegava fogo. A partir daquele fogo, Moisés estava habilitado para fazer algo. A partir daquele fogo. Faz assim comigo. A partir. Faz assim. Daquele fogo. Agora faz assim. A partir daquele fogo. A partir daquele momento ele estava habilitado em fazer algo para o Senhor. Aí o que ele faz? Ele volta. Quando ele volta, o que mais que ele faz? Ele saqueia o Egito. Ele não só tira o povo de lá, mas sabe o que mais Deus faz através dele? Um pouco antes deles saírem, Deus fala assim: Moisés, instrui o povo que eles não vão sair de mão vazia não, tá? Fala para eles irem até os egípcios e pegar dos egípcios ouro, objetos valiosos, animais, vai lá. Saqueia o povo antes de ir. 40 anos mais tarde, depois de Moisés ter sido desconstruído, depois de Deus ter manifesto a Moisés, ele volta para saquear o Egito. Você está num processo, querido, e esse processo não vai parar em você. Esse processo é para libertar uma multidão da escravidão. Agora pensa comigo, 40 anos se passando, e o interior de Moisés passando por essa desconstrução. Você consegue entender por que algumas coisas não acontecem na sua vida e através de você? Consegue entender porque algumas coisas ainda não aconteceram? É porque você está sendo desconstruído todos os dias. Nós já ouvimos aquela frase, né? Que Deus nos tirou do Egito. Agora, querido, é o Egito que precisa sair de você. Deus ainda não nos tirou da Babilônia. Nós estamos vivendo no meio da Babilônia, mas Deus quer tirar a Babilônia de dentro de nós. Deus não quer te usar quando você estiver no céu. Deus quer te usar enquanto você está aqui na terra. Ele quer com que você seja usado para ajudar outros enquanto você está aqui, mas Ele só poderá fazer com eficiência se em você estiver acontecendo primeiro. Quanto mais de você é conquistado, mais através de você pode conquistar. Amém? Assim como Moisés, querido, o seu interior está sendo reformulado por Deus. Sabe, você adquiriu durante muito tempo uma fórmula, e Deus teve que reformular o interior de Moisés, e Ele está reformulando também o seu interior. Eu fico imaginando, durante todo esse tempo, a cabeça e o interior de Moisés. Meu irmão, ele cresceu no palácio de Faraó, não faltava nada para ele. Ele cresceu como o neto de Faraó. Eu fico imaginando Moisés sentado aos pés dos sábios do Egito, aqueles que ensinavam. Fico imaginando tudo que Moisés presenciou. Às vezes, olha isso, às vezes que o exército de Faraó saía para a batalha, a quantidade de vezes que ele não viu aquele exército vencer. Aí sabe o que Deus tem que fazer com Moisés? Pegar Moisés e ensinar para ele uma nova maneira de vencer. Moisés estava acostumado a ver o exército de Faraó, ouça isso, Moisés estava acostumado a ver o exército de Faraó grande e numeroso, porque o Egito naquela época era uma potência.
entre as nações da terra. Tinha muita força militar, tinha muito domínio. E Moisés vendo o exército de Faraó conquistando, aí Deus pega ele e mostra para ele: Moisés, vou te mostrar uma nova maneira de vencer. Agora você vai aprender que para conquistar o que você precisa, você não precisa mais de um exército, você só vai precisar de um cajado nas suas mãos. Amém. O que Deus estava fazendo com Moisés? Mudando a estrutura interior de Moisés, mudando a maneira como Moisés enxergava e entendia as coisas. Moisés entendeu que com um cajado ele poderia vencer muitas coisas. Deus coloca um cajado nas mãos dele, ele vai para o Egito, ele faz sinais diante de Faraó, o cajado se transforma em cobra, ele fere o rio Nilo com o cajado. Olha só o tanto que ele entendeu, que a vitória agora não estava mais na força de um exército poderoso. O que mais que ele fez com o cajado? Ele abriu o mar. O que mais que ele fez com o cajado? Ele subiu em cima do monte e ele segurava o cajado em suas mãos. Enquanto ele estava com as mãos levantadas, com o cajado nas suas mãos, Josué vencia lá embaixo. O que mais que ele fez com o cajado nas suas mãos? Ele tirou a água da rocha. Deus teve que mudar a maneira que Moisés enxergava as coisas. Você tem que aprender que não é com as armas que essa terra te ensinaram que você vai conquistar o que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou para ajudar pessoas. Ah, querido, deixa eu te dizer uma coisa, eu não tenho nada contra o que eu vou te dizer, mas isso não faz o reino de Deus. O cara estuda, se torna psicólogo e acha que a psicologia dele ele pode fazer o reino de Deus. Ele não pode. Não é a psicologia de um homem que vai fazer o reino de Deus, é a ministração do Espírito Santo que vai libertar pessoas. Mas Deus tem que desconstruir os conceitos que você tem aí dentro, os valores que você aprendeu. Amém, querido? Pastor, o que vem depois da desconstrução? Olha para mim. Já nós vamos ceiar. Pastor, o que vem depois da desconstrução? Porque Deus pegou ele, Deus vai pegar você. Eu vou repetir, Deus pegou ele, Deus vai pegar você. Meu filho, não interessa se vai passar 40 anos, ele vai pegar você e uma hora ele vai queimar em você assim como ele queimou na sarça, irmão. Mas o que vem depois da desconstrução? A mesma coisa que veio para Moisés. Uma palavra. Ei, olha para mim. Você quer ser ajuda para os outros? Receba uma palavra de Deus e você vai poder ajudar pessoas. Porque depois que você recebe uma palavra, você recebe outra coisa junto com a palavra. Pergunta para mim, o que, pastor? Você recebe duas coisas na verdade: edificação e missão. Lembra que eu disse que ele foi desconstruído? Deus se manifesta a ele, ele recebe uma palavra. Esse mesmo processo você está sendo submetido. Essa palavra que você recebe vai edificar você. E essa mesma palavra vai dar uma missão para você. Essa palavra incorporou no interior de Moisés. Ele teve que absorver aquela palavra dentro de si, meu irmão. No momento que Deus falou com Moisés, Moisés foi conquistado por aquela palavra. No momento que Deus falou com ele, não tinha mais para onde ele correr. Ele só tinha uma missão agora. Deus falou com você, não tem mais para onde você correr.
Não adianta você usar desculpa. Ele usou um monte de desculpa. Agora, querido, essa palavra persegue você. Essa palavra está no seu interior. E ela está aí para te edificar. E ela está aí para te dar uma missão. E qual é a maior missão que você recebeu de Jesus, querido? 1 João capítulo 3, verso 8. E para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para que você está recebendo palavra? É para edificar você, é para te dar uma missão, e essa missão tem um propósito: destruir as obras do diabo, para que você continue aquilo que Jesus começou. O que mais que Deus concedeu a Moisés? Quando falou com ele, Deus concedeu a Moisés a capacidade de manifestação. Deus nunca vai chamar você sem te dar a capacidade de manifestar algo para Ele. Deus te deu uma palavra, olha para mim. Então você tem nessa palavra o poder de manifestação. Jesus disse em Marcos 16, 17, 18: e esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos dos enfermos e eles serão curados. Se eles beberem alguma coisa mortífera, dano algum lhe causará. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta: expulsar demônio e curar enfermo faz parte da obra que Jesus veio realizar? Faz. Uma das coisas que Jesus veio fazer foi destruir a obra do diabo, sim ou não? E dentro delas estava incluído expulsar demônios, curar enfermos. E Ele deu para você essa capacidade de manifestação. Pastor, que capacidade de manifestação é essa? Aqui em Marcos 16, 17 diz: e estes sinais acompanharão aqueles que... A sua fé é o sinal de manifestação de Deus na sua vida para as outras pessoas. Então agora eu volto para o início da palavra. Você quer ser usado para ajudar pessoas? Então você primeiro precisa ser conquistado aí por dentro por Deus. Aqui dentro de você, querido. Quer ser usado para expulsar demônios dos outros? Quer ser usado para curar? Quem quer ser usado para curar? Deus quer te usar para curar, mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele está mais interessado em te ensinar a viver curado. Porque, olha aqui para mim, só curar é bom, mas só curar não é o suficiente. Você sabia que tem um monte de gente curada no inferno hoje? Um monte de gente que foi curada por Deus está no inferno hoje. Porque em algum momento da vida delas, elas receberam a oração de alguém. A fé de alguém em algum momento tocou elas. Deus não quer só te usar para curar pessoas. Deus quer te usar para ensinar pessoas a viverem curadas. Só que para Deus te levar nesse lugar de manifestação permanente, isso precisa acontecer primeiro em você. Se você tiver fé no nome de Jesus, meu filho, você vai orar e as pessoas vão ser curadas. Por causa do nome dele. Mas você não pode viver enfermo. Deus quer com que você cure pessoas, mas que você também ensine elas a viver a mesma cura que você está vivendo. Amém, querido? Sabe por quê? Tem enfermidades que saem com o nome de Jesus. Por que, pastor? Tem outras que não saem? Não saem. Vou falar igual aquele pastor não, que falou assim que ele foi expulsar o demônio e, usando o nome de Jesus. Quem viu? Quem viu? O pastor lá falou assim que ele foi expulsar o demônio e ele usou o nome de Jesus e o demônio não saía de jeito nenhum. Aí ele ficou indignado com o demônio e o demônio foi embora. Ó, ali é o bichão mesmo.
Ele virou o Super Saiyajin God. O bravo. Mas tem enfermidades que saem com o nome de Jesus. E tem outras enfermidades que saem com a renovação da sua mente. O que adianta, querido, você vir aqui e eu meter a mão na sua cabeça e receber uma cura, se você não aprender a viver curado? Depois vai vir outra enfermidade sobre você, você vai precisar de outra vez a mão na sua cabeça. Agora, se você aprender a viver curado, na hora que vier alguma coisa sobre você, você simplesmente vai rejeitar aquilo que está vindo sobre o seu corpo. Amém? Mas isso passa por um processo aqui, meu querido, de mudança de mentalidade. Tem pessoas que acham que são enfermas, e quando muda aqui, querido, você não pensa mais que você é doente, você pensa que você é curado. Porque crer, querido, é pensar que é. Diga, crer é pensar que é. Então eu não quero só ser usado para curar, eu quero ensinar as pessoas a pensarem que elas são curadas. Só que esse tipo de manifestação permanente, querido, só vai acontecer através de você, se você foi conquistado aqui dentro. Tem áreas da sua vida que talvez você consiga exercer fé para cura, sim ou não? Sim ou não? Dependendo do nível da dor, você até consegue exercer um tipo de fé ali. Mas se doer um pouquinho mais, você não consegue. Pois é, querido, o que Deus está fazendo? Desconstruindo a mentalidade de alguém doente. Porque para Deus não existe enfermidade pequena ou enfermidade grande. A mesma enfermidade pequena que é curada com fé, cura a enfermidade grande. A mesma fé cura os dois tipos de enfermidade. Só que você acha que essa enfermidade aqui é um câncer, não pode ser curada. Não, aquela ali, porque é uma dorzinha de cabeça, eu consigo curar, mas essa aqui é um câncer, essa aqui eu não consigo curar. A fé é a mesma, meu filho. O que não é o mesmo é a sua mentalidade errada. E aqui tem que mudar, amém, querido? É igual expulsar demônios. Uma coisa, querido, é o que Deus pode fazer através de você ao expulsar demônios. Você sabia que você pode expulsar demônios pela fé no nome de Jesus, mas você nem sabe, você está debaixo de influência de demônios? Deus não quer só te ensinar a expulsar demônios, Deus quer te ensinar a viver livre deles. Deus quer te ensinar a viver, sabe, livre da opressão satânica. Tem um monte de gente expulsando demônios no nome de Jesus, e eles têm que sair porque é no nome de Jesus, mas eles próprios vivem debaixo de opressão satânica, vivem debaixo de domínio de demônios, influenciados por eles, debaixo de engano e mentira. O inferno, querido, está cheio de pessoas que foram libertas de muitas coisas. E sabe por que lá está cheio de pessoas que foram libertas de muitas coisas? Porque elas só receberam algo, elas não aprenderam que era necessário nascer de novo. O que adianta, meu filho, você curar alguém e não ensinar para aquela pessoa, meu filho, você precisa nascer de novo? O que adianta você expulsar um demônio, você não disser para aquela pessoa, meu filho, é necessário você nascer de novo? Não basta você dar água para as pessoas para elas beberem, você tem que mostrar para elas aonde é a fonte. Agora, você tem que descobrir primeiro do que elas a fonte. Ou você se contenta apenas em tomar um pouco de água e nunca mais tem sede.
Ah, pastor, mas Jesus falou assim, que aquele que beber da água que eu der nunca mais tornará a ter sede. Se for assim, qual é a necessidade então de você continuar comendo e bebendo dele? Deus quer te usar, irmão, para que você seja ajuda para os outros, amém? Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Meu irmão, Nicodemos estava vendo e ouvindo as coisas que Jesus estava fazendo, Nicodemos não estava entendendo nada. Jesus bugou Nicodemos, ele não entendeu nada. Por quê? Porque ele não tinha uma nova natureza. Você quer ajudar alguém? Você recebeu a nova natureza para ajudar as pessoas. Você precisa mostrar para elas aonde a fonte flui. E a fonte flui da nova natureza que você recebeu. Você tem a mesma natureza de Jesus. Amém, querido? Nós só podemos replicar o que Jesus fez se tivermos a mesma fonte que Ele e você tem. Você acha que Nicodemos tinha alguma coisa, alguma condição de replicar alguma coisa que Jesus estava fazendo? Não! Os próprios discípulos de Jesus, enquanto Jesus estava com eles, eu vou terminar. Enquanto Jesus estava com os seus discípulos estavam limitados. Sim, os discípulos de Jesus estavam limitados, porque eles ainda tinham uma velha natureza, eles ainda não eram nascidos de novo. Jesus certa vez disse para Pedro: Pedro, quando você se converter, ajuda a fortalecer os seus irmãos. E Jesus ainda estava com eles. Qual era a necessidade então de Jesus mandar ele se converter? É porque ele não tinha uma nova natureza ainda. Quando aí dentro de você se converter, lembre-se do que Jesus disse a Pedro: vá ajudar os seus irmãos, vá ajudar as pessoas lá de fora, amém? Mas converte aqui dentro primeiro, querido. Seja ajudado para que você possa ajudar as pessoas. Porque, querido, para continuar o que Jesus começou, nós não podemos parar a obra de Deus no nosso interior. Ele não começou a destruir as obras do diabo, ele não se manifestou para isso. Você quer dar continuidade? Eu não estou falando que é você que vai completar a obra consumada de Cristo na cruz, não é isso. Mas você tem uma tarefa: curar os enfermos, expulsar os demônios, ministrar o reino de Deus, pregar a palavra, impor as mãos e liberar o Espírito Santo, amém? Então receba ajuda, e você será usado para ajudar com eficiência. Às vezes a gente se contenta só de falar do nome de Jesus para as pessoas, né? É não fazer mais nada para elas. Não. Deus quer te usar muito além disso. Deus quer te usar muito mais do que colocar as mãos em alguém. Deus quer ensinar primeiro você, para que você ensine para elas que existe um lugar que jorra constantemente para elas e para os outros. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Ajudados para ajudar. Seja socorrido pelo alto e você vai socorrer pessoas em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Vamos ser